Olá, Tiago, tudo bem? Vamos começar aqui a utilização do livro, tá bom? Hoje nós estaremos começando e nós estaremos vendo durante esse ano, primeiramente na unidade 1 sobre sistema de numeração, posteriormente geometria, massa, capacidade, intervalo de tempo e temperatura, adição e subtração com números naturais, multiplicação com números naturais, divisão com números naturais, comprimento e área, números decimais. Esses serão os números esses serão os conteúdos que você irá ver durante esse ano, tudo bem? Vamos continuar aqui. O mundo da matemática. Você já viu em matemática, nós estudamos, entre outros assuntos, números, operações, figuras geométricas, grandezas e medidas, tabelas e gráficos. Você irá registrar o que você estudou no ano passado. Você pode escrever, desenhar, usar colagem, símbolos e etc. Depois você vai mostrar para mim pelo WhatsApp e para mim ver o que você aprendeu durante esse ano, tá bom? Você irá desenhar aqui nesse espaço que está sobrando, tá? E o que você acha que vai aprender nesse ano? Você irá escrever aí o que você vai aprender, acho que você vai aprender esse ano. Antes de nós começarmos o assunto de hoje, você vai preencher esses dados que eles estão pedindo, tá bom? Seu nome completo, nome, quantas letras tem, seu interesse, número, cidade, CEP, telefone, o dia de nascimento, o dia do seu nascimento, a sua idade, o peso com que você nasceu, pergunta do papai e da mamãe, o peso que você tem agora, a medida da sua altura, quantas pessoas moram na sua casa, tá bom? A partir disso, você vai vir comigo aqui para o sistema de numeração. Nós temos aqui alguns planetas, Saturno, Urano, Netuno. Isso é uma representação artística que está fora de escala, tá? É só para representar. Temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. O que você está vendo nesta imagem? Você já tinha visto uma imagem como esta? Escolha 2 planetas desta imagem e conte para a mamãe e o papai a diferença que você observa entre eles. E descreva aqui, tá bom? Pode ser aqui ou pode ser no caderno. Para iniciar, vamos lá. Os planetas do Sistema Solar, eles têm a forma que lembra uma esfera. Por isso, quando queremos falar do tamanho dos planetas, a gente pode usar a medida do diâmetro equatorial deles. Nesse caso, utiliza o próprio diâmetro equatorial deles para poder realizar aí a questão do tamanho dos planetas. Como você pode ver aqui, a imagem vermelha que está ao lado. A gente pode escrever essas medidas aproximadas em quilômetro, usando números 4, 5 ou 6 algarismos. Nessa unidade, a gente vai retomar os números naturais de até 4 algarismos e conhecer os números naturais de 5 algarismos. Analise a cena das páginas de abertura e vamos conversar com seu papai e responder as questões a seguir. Primeira pergunta. A medida do diâmetro equatorial do planeta Marte é de aproximadamente 6.794 km. Como você lê esse número? Segunda pergunta. A medida do diâmetro equatorial do planeta Mercúrio é de aproximadamente 4.879 km. Como se escreve esse número apenas com algarismos? E a terceira pergunta. A medida do diâmetro equatorial do planeta Vênus é de aproximadamente 12.104 km. Quantos algarismos tem esse número? A partir disso, você vai responder mais essas questões, tá bom? No caderno, que aqui não tem espaço. Feito isso, vamos aqui para um pouquinho de história. A ideia do número surgiu quando o ser humano sentiu a necessidade de contar e comparar quantidades. Observe nessas imagens alguns dos primeiros registros para o número 6, feito pelo ser humano. Como você pode ver nas marcas em ossos, nesse osso tem 6 marcações.
Nos nós em corda também temos 6 nós. Nos gravetos, temos 6 gravetos aqui. Nas pedrinhas, temos 6 pedrinhas. Nas lascas em rochas, temos 6 riscos. Só que com o passar do tempo, algumas civilizações criaram sistemas de numeração com símbolos e regras para representar os números. Veja os números 6 representados no sistema de numeração egípcio, maia e romano. Ó, nós temos aqui a numeração egípcia, que eles faziam os traços na vertical. O 6 representado na numeração maia. A cada 5 tinha um traço na horizontal aqui, ó. E essa bolinha representa o número 1, então para cada bolinha era 1. Quando chegava em 5, era transformado nesse traço horizontal. Então, por isso que tem um traço horizontal que vale 5 e uma bolinha que vale 1. 5 mais 1, 6. E a numeração romana, que temos os números V e 1. Temos aqui, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração egípcio. Já pedi para você fazer alguns exercícios sobre esse assunto, mas a gente vai fixar melhor, tá? Os egípcios, eles usavam um risco para representar o número 1, 2 riscos para representar o número 2 e assim por diante até o número 9, ó, como você pode observar. Para representar o 10 e o 100, eles usavam o símbolo ao lado. Agora vamos ver alguns números que eles usam no sistema de numeração egípcio. 5, colocavam 5 traços. 23, sendo que os dois primeiros cada um vale 10 e os outros dois vale 3. Aqui, ó, o primeiro símbolo vale 100 e os outros 4 cada um vale 1. 232, cada um vale 100, ó, os dois primeiros. Os outros 3, cada um vale 10 e os dois últimos vale cada um. Para os egípcios, a posição dos símbolos na representação do número não tinha importância. Eles podiam escrever o número 135, por exemplo, de várias maneiras. Pode observar aí, ó. Podia vir símbolos maiores e menores na frente e não alterava o resultado final, tá? Para você saber um pouquinho mais, nós temos aqui o mapa do continente africano. O Egito, a capital é Cairo, o idioma oficial árabe. A moeda é libra egípcia e o clima é árido subtropical. No verão egípcio, no litoral do Mar Vermelho, a temperatura chega a 43 graus Celsius. A partir dessa ideia, você vai resolver esse exercício. Primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta e quinta questão. Tá bom? E vamos falar do sistema maia, você irá fazer esses dois, do egípcio e do maia, tá? Sistema de numeração maia. Atualmente, mais de 7 milhões de descendentes dos maias vivem em estado do México e também em alguns países da América Central, Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador. Famosos por seus conhecimentos em arquitetura, arte, matemática e agronomia, os maias criaram o próprio sistema de numeração usando pontos e traços e escreviam os números de 1 a 19 de maneira muito simples. Observa. Número 1 era uma bolinha, 2, 2 bolinhas, 3, 3 bolinhas, 4, 4 bolinhas, 5 era um traço. Aí, ó, traço em 1, traço em 2 bolinhas, e ó, chegou no 10, 2 traços. 2 traços de uma bolinha, 2 traços de 2 bolinhas e assim vai indo, tá bom? Você vai fazer assim, escrever e fazer a atividade do jeito que ele está pedindo. Então, pronto, as questões vai até a página 18. Realize essa atividade e fico no aguardo para que você possa me enviar. Assista o vídeo complementar sobre a numeração maia e a numeração egípcia. Tchau, tchau! Vamos conhecer o sistema maia de numeração, aquele que possui o zero mais antigo da história. Mas primeiro, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para essa jornada matemática. Entre os séculos 3 e 4, os maias criaram um sistema vigesimal e posicional com representação para o zero. Eles usavam bolinhas, barras e conchas para representar os números. O zero era representado por uma concha, o 1 por uma bolinha, o 2 por 2, o 3 por 3 e o 4 por 4. Já o 5
era representado por uma barra. Dali para frente, eles combinavam as bolinhas e as barras. Veja como ficavam os números até o 19. Para números maiores do que 19, eles precisavam dos agrupamentos. Por exemplo, 20 era escrito com uma bolinha e essa concha embaixo, com cada linha representando o agrupamento. Você pode pensar assim: a linha de baixo são as unidades e a linha de cima são grupos de 20, ou seja, uma vintena. Assim, 21 era escrito com duas bolinhas, cada uma numa linha diferente, ou seja, uma vintena e 1. Já o 22 seria escrito com uma bolinha em cima e duas embaixo, ou seja, uma vintena e 2, e assim por diante. Veja outros exemplos. O nosso 47 seria 2 vintenas e 7. 2 vezes 20, que dá 40, mais 7 unidades. O 80 seria 4 vintenas. 4 vezes 20, que dá 80. O 234 seria 11 vintenas e 14. 11 vezes 20, que dá 220, mais 14 unidades. O 349 seria 17 vintenas e 9. 17 vezes 20, que dá 340, mais 9 unidades. Entretanto, o sistema não era agrupado sempre de 20 em 20, ou seja, não seguia exatamente as potências de 20. Veja só o que acontecia. O primeiro agrupamento era das unidades. O segundo era agrupado de 20 em 20, até aqui tudo bem, mas o terceiro, que deveria ser agrupado de 400 em 400, pois 20 vezes 20 é igual a 400, ele era, na verdade, agrupado de 360 em 360. Eles fizeram isso para forçar o agrupamento coincidir com o total de dias do calendário que usavam, que possuía 360 dias. Veja como ficava escrito o número 574. No primeiro agrupamento temos 14 unidades, no segundo temos 10 vezes 20, que é igual a 200, e no terceiro, 1 vez 360. Somando todas as partes, chegamos em 574, que é a maneira como escrevemos no nosso sistema. Os demais agrupamentos continuavam sendo feitos de 20 em 20. Assim, o próximo era de 7.200 em 7.200, pois 20 vezes 360 é igual a 7.200. Veja só esse número. Vamos transformá-lo para o nosso sistema. No primeiro agrupamento temos 13 unidades. No segundo agrupamento temos 0. Agora no terceiro temos 4, então fazemos 4 vezes 360, o que dá 1.440. E o último agrupamento é o do 7.200 em 7.200. Como temos 5, fazemos 5 vezes 7.200, que é igual a 36.000. Agora, somando esses valores, chegamos em 37.453, ou seja, esse número no sistema Maia é o 37.453 no nosso sistema. Pessoal, agora vamos relembrar o sistema de numeração egípcio. Vocês sabem que os egípcios tinham símbolos que representavam as quantidades. O bastão representava a unidade, o 1. Mas o calcanhar representava um conjunto de 10 unidades, a dezena, né? Aí tinha o rolo de corda, que representava 100 unidades, ou 10 dezenas, né? E daí tinha a flor de lótus, que representava 1.000 unidades, ou 10 centenas. Aí tinha, olha só, o dedo apontando, que representava 10.000. Além disso, nós tínhamos a rã, que eu vou deixar aqui no cantinho, que representava 100.000, e tínhamos o homem, que representava 1.000.000. Pessoal, vocês podem ver que os egípcios agrupavam as suas quantidades de 10 em 10. Porque, ó, unidade, dezena, centena, milhar. Estão vendo? Ó, 10 unidades faziam uma dezena, que era o calcanhar. 10 dezenas faziam uma centena, que era o rolo de corda. 10 centenas faziam a flor de lótus, que era o representante do milhar. E assim por diante. 10 vezes o 1.000 fazia o 10.000, que era o dedo. 10 vezes 10.000 fazia o 100.000. Vamos colocar aqui bonitinho. O 100.000, que era a rã, e 10 vezes 100.000 fazia o 1.000.000, que era o homem.
Então, nós podemos concluir que os egípcios, eles usavam a base 10 igual nós, porque nós também usamos a base 10, não é verdade? 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e 10 centenas formam uma unidade de milhar, não é assim? Então, só que o nosso sistema de numeração, ele precisa estar cada coisa no seu lugar certo. Por exemplo, quando eu vou fazer o número 13 no nosso sistema de numeração, eu tenho que colocar o 3 na casa da unidade, para dizer que eu tenho 3 unidades, e o 1 na casa da dezena, para dizer que eu tenho uma dezena. Mas o mesmo 1 que eu uso para dezena é o 1 que eu uso para fazer 21, tá vendo? Também. Ó, aqui o meu 1 vale só 1, mas aqui o meu 1 vale 10. Os egípcios não tinham nada disso, pessoal, porque o sistema deles não era posicional como o nosso. Tanto faz aonde estava a figura, ela tinha sempre o mesmo valor. Então, para fazer o 13, eles só precisavam de pôr 10 mais 1, 2, 3. Eu vou escrever aqui, tá? Ó, o calcanhar que vale 10, mais 1, 2, 3, pronto. Nunca o 1 era representado pela mesma imagem que representava o 10, tá certo? Porque cada figura tinha o seu próprio valor, independente do lugar. Para fazer o 21, 10 mais 1. Estão vendo que também tem a ideia de soma? Ó, 10 mais 1, 2, 3 dá 13. 10 mais 1 dá 21. Além de também agrupar em 10, eles tinham essa ideia de soma, então também era aditivo. Igual o Maia era aditivo, igual o nosso também é aditivo. O sistema egípcio também era aditivo. Eles iam somando. Era só fazer assim, quer ver? Ó, vamos fazer 134. Ó, 100, que é o rolo de corda, mais 1, 2, 3 grupinhos de 10, que dá 30, mais 1, 2, 3, 4 unidades, 134. Ele conserva essa ideia de adição, por isso ele é aditivo. Mas não é posicional, porque se eu colocar... claro que a gente vai usar uma questão estética, por o maior para o menor, que nem eu fiz aqui, né? Mas se eu colocar o calcanhar primeiro e o rolo de corda depois, eu ainda vou ter 110, mesmo que eu tenha invertido. Porque o rolo de corda não tem outro valor dependendo do lugar, igual o 1. O 1 tem outro valor dependendo do lugar. Ó, aqui ele vale 1, aqui ele vale 10 e aqui ele vale 100. O rolo de corda sempre vale 100, o calcanhar sempre vale 10, o bastão sempre vale 1. Então, o sistema egípcio não é posicional igual ao nosso. Mas ele faz agrupamentos de 10 em 10, usa a mesma base 10 que nós, e ele também é aditivo, igual ao nosso. Ó, 100 mais 30 mais 4 dá 134. O nosso é aditivo. 100 mais 10 mais 10 mais 10, mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, dá 134 também. Então, ele conserva essa ideia de adição que o nosso sistema também tem. Pessoal, foi ótimo relembrar o sistema egípcio com vocês e até o próximo vídeo.